Boa noite, pessoal. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Estamos iniciando aqui nesta noite. Vamos trazer uma palavra de Deus para o nosso coração nesta noite. Amém? Antes eu quero fazer uma oração, pedir que o Senhor venha abençoando você aí onde você está, que a presença de Deus venha sobre sua vida, que o poder de Deus alcance você, que você possa ser visitado pelo Senhor, fortalecido por Ele, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração, feche os seus olhos aí onde você está, nós vamos fazer uma oração. Pai, nós queremos agradecer a Ti neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, Tua graça, Teu perdão. Obrigado por Tua misericórdia. Eu peço, Deus, que o Senhor vá ao encontro de cada uma dessas pessoas que estão nos ouvindo nesta noite. Eu quero pedir ao Senhor que abençoe a Tua igreja, abençoe cada um dos Teus filhos, que o Senhor fortaleça, que o Senhor continue guardando, protegendo. Pai, eu te peço que o Senhor venha com a Tua poderosa mão, derramando a Tua graça sobre nós. Pai, em nome de Jesus, visite, Senhor, cada família. Visite, Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão enlutados, que o Senhor conforte os seus corações. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor visite aqueles que estão no leito, sofrendo com as enfermidades. Pai, que o Senhor coloque a Tua mão, que o Senhor venha trazendo cura, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós também te pedimos pelos médicos, Senhor, os médicos, os funcionários dos hospitais, o pessoal que trabalha na limpeza. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, nós oramos, pedimos que o Senhor proteja essas pessoas, que o Senhor guarde contra todo ataque, contra toda enfermidade. Pai, em nome de Jesus, eu peço que nesta noite o Senhor venha falar conosco na Tua palavra, que a Tua palavra venha nos fortalecer, a Tua palavra venha nos alimentar, a Tua palavra, Senhor, venha trazer vida para nós. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amados, eu vou ler aqui na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 31. Gostaria que você acompanhasse nossa leitura, aí onde você está. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 até o versículo 31. Ele começa falando sobre a mensagem da cruz. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes.
E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que não são. Aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Que Deus venha falando aos nossos corações nesta noite. Eu estava meditando durante esta semana sobre esse texto e sobre a loucura de Deus, a Deus que se utiliza de coisas que não são para confundir aquelas que são. E comecei a meditar na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Corinto era uma cidade portuária, onde havia comércios, e havia também uma cidade também muito promíscua. E havia o culto a dois tipos de deuses. Havia o Poseidon, que é considerado pelos gregos o deus dos mares, e Artemis, a deusa do sexo. E havia naquele momento, ali naquele lugar também, a prostituição cultural, ou aliás, prostituição cultural, que eram mulheres que se prostituíam no templo dessa deusa Artemis, e as pessoas que vinham, os marinheiros que chegavam na cidade, procuravam ali para prostituir-se com aquelas mulheres. Essas pessoas começaram a se converter, começaram a vir a Cristo. E elas trouxeram os seus costumes, os seus hábitos, a sua vida pregressa, e começaram a trazer essas coisas para dentro da igreja. A ponto do apóstolo Paulo precisar mandar esta carta para a igreja. Algumas igrejas ele mandou, Filipos, por exemplo, ele mandou uma carta elogiando a igreja. Mas essa carta aos Coríntios ele mandou repreendendo, confrontando a igreja, falando dos pecados que haviam dentro da igreja. A igreja havia deixado se influenciar pela cultura do mundo. Havia divisões na igreja, havia pessoas que, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, as pessoas de liderança dividindo a igreja. Então havia divisão, havia abuso nos dons espirituais, as pessoas abusavam dos dons espirituais, porque era uma igreja com muitos dons, era uma igreja que experimentou os dons espirituais. E era uma igreja que também abusava do vinho na ceia. Abusava do vinho, ele celebrava a ceia com vinho mesmo, e muitos deles bebiam o vinho da ceia para se embriagar. E Paulo disse: vocês quando se reúnem, não se reúnem para glorificar a Deus, vocês se reúnem para a vergonha que vocês estão se reunindo. Então houve várias repreensões. Havia nessa igreja um rapaz que tinha relações com a sua madrasta, e ninguém tomava providência. Então Paulo confrontou essa igreja por causa dos seus pecados. E ao confrontar esta igreja, ele mandou esta carta, e logo no início ele fala de 3 pontos importantes da igreja, pontos importantes que eles precisavam compreender como igreja de Cristo, como discípulos de Cristo. Eles não podiam viver um evangelho banalizado, eles não podiam viver um evangelho aleatório, mas eles tinham que viver a palavra de Deus. A primeira coisa que Paulo mostra, qual é a mensagem que eles tinham que transmitir para o mundo. Eles tinham que transmitir e tinham que viver essa mensagem. Era a mensagem da cruz. Quando ele diz no versículo 18, certamente a palavra da cruz
é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Por que o poder de Deus? Porque a mensagem da cruz é uma mensagem de transformação, é uma mensagem que fala de mudança de vida. Eu não vou continuar, a palavra de Deus diz que Jesus disse, vinde como estáis. Porém, eu não tenho que ficar do jeito que eu estou, eu tenho que mudar, eu tenho que deixar com que a obra da cruz me transforme diariamente. Eu passo pelo processo da cruz para ser transformado. Então, Paulo vem mostrando isso para os irmãos. Ele vem mostrando também aqui, depois ele diz, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? É incrível que com toda a ciência, com toda a sabedoria humana, os homens ficam perdidos. Esses dias que nós estamos vivendo, nós presenciamos isso claramente. Claramente. Cadê a ciência? Cadê a sabedoria humana? Foi todo mundo pego de surpresa. Todo mundo foi pego de surpresa. Deus tem a sua maneira de agir. Deus faz coisas aparentemente, Deus permite que venham coisas aparentemente loucas, loucuras, para que o mundo seja alcançado, para que as pessoas possam parar, refletir. Eu tenho entendido que esses dias são dias para nós refletirmos na nossa salvação, refletirmos na palavra de Deus, refletirmos na nossa vida, como é que nós estamos na presença de Deus. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Para o mundo, amados, para o mundo, a mensagem da cruz é a mensagem louca. Cara, que Deus é esse? Que história é essa? De um Deus que se faz homem para vir salvar os homens. Que Deus é esse que entrega o seu único filho para salvar a humanidade? Que loucura é essa? Mas é nessa loucura que os homens acham, na fraqueza de Deus. Aparentemente os judeus, eles esperavam um Messias, o quê? Eles esperavam um Messias que viesse montado em um cavalo. Eles esperavam um Messias que viesse expulsar os romanos que estavam dominando a Palestina naquela época e tomar o reino e dizer, agora sim eu cheguei e agora nós somos, eu sou o rei dos reis e nós vamos dominar. Como Jesus veio, da maneira que ele veio, amando, perdoando, curando, salvando as pessoas, eles não quiseram aceitar. E quando Jesus morreu na cruz, aos olhos dos judeus, isso foi fraqueza. Que Messias é esse? Esse jamais pode ser o meu Messias. Esse é um fracote. Esse é um fraco. O Messias que se deixou vencer, que se deixou morrer. Mas era o propósito de Deus, porque era nessa loucura de Deus, nessa fraqueza de Deus, que Deus ia revelar o seu poder. Se Jesus não tivesse passado pelo que ele passou, ele não teria ressuscitado ao terceiro dia. E foi o que aconteceu. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E o mundo inteiro sabe desta mensagem. Não tem como. Pode ser ateu, pode ser o que for, mas ele sabe que o mundo, a história, está dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo está vivo, Cristo ressuscitou. Esta é a mensagem da cruz. Ele é o poder de Deus. A palavra de Deus diz que em nós, habita o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo. Glória a Deus.
o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos no terceiro dia, esse mesmo Espírito habita em nós, habita em mim e em você, os que nasceram de novo, os que compreenderam a mensagem do Evangelho. Então, primeiro nós vemos aqui a mensagem da cruz. É loucura para os que perecem, é escândalo para os judeus. Os judeus se escandalizaram. Como é que esse cara diz que é o Messias? Como é que ele diz que é o Filho de Deus? Isso é uma blasfêmia. Ele diz que é o Messias e, no entanto, ele se deixa abater, se deixa morrer, ser morto pelos romanos. Que Jesus é esse? E para os gentios, as pessoas que não compreendem o Evangelho, as pessoas que não conhecem as histórias da Bíblia, não conhecem a palavra de Deus, isso é loucura. Que loucura é essa? Coisa mais besta, coisa mais maluca. A palavra de Deus diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural, ele não entende. Você está aqui hoje porque você entendeu a mensagem do Evangelho. Você foi privilegiado porque o Espírito Santo de Deus te revelou a mensagem e você recebeu essa mensagem. Você é privilegiado. Às vezes você prega e a pessoa não se converte. E a pessoa não decide em seguir a Cristo. Por quê? Porque ela não teve a revelação de quem é o Cristo. Quando Jesus perguntou para os discípulos: o que os homens dizem a meu respeito? Eles disseram: uns dizem que tu és o Moisés que veio de novo. Outros dizem que tu és Elias. Tem um que diz até que o Senhor é Jeremias, que voltou. E Jesus disse: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro na hora saltou no meio dos discípulos e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: bem-aventurado és tu, porque o que te revelou não foi a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. O Evangelho, a mensagem da cruz, ela é recebida por revelação. A mensagem da cruz é uma revelação de Deus. E nós recebemos por revelação, a iluminação do Espírito Santo. Graças a Deus, nós podemos nos regozijar, nós podemos nos alegrar e dizer: obrigado, Senhor, porque tu abriste os meus olhos e eu pude compreender a mensagem da cruz. Era isso que Paulo queria que os irmãos entendessem. Qual era a verdadeira mensagem da cruz? O segundo aspecto que ele queria que os irmãos entendessem era a vocação dos santos. Qual é a sua vocação? Para quê? Nós sabemos que vocação, o que é vocação? Vocação é missão. É a minha missão. Qual a minha missão? Além de eu ter uma missão profissional, nós temos até testes vocacionais que eu utilizo para identificar a vocação profissional das pessoas, mas nós temos uma vocação espiritual. E qual é a vocação espiritual? A vocação de seguir a Cristo. A vocação de servir a Deus. A vocação de sermos filhos de Deus. Não é para qualquer um isso. Não é para qualquer um. É para quem é vocacionado por Deus, para ser filhos de Deus. Então, esse aspecto que ele vem falando sobre a nossa vocação. Em primeiro lugar, no versículo 26, diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Primeiro você foi chamado. Você foi chamado por Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus não ficou procurando selecionar pessoas sangue azul, pessoas da nobreza, pessoas intelectuais. Ele nos chamou, ele chamou a todos. Ele chamou a todos. E depois, no versículo
no próximo versículo, nós encontramos ainda no versículo 27, ele dizendo assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Amém? Deus te escolheu. Se alegre, porque você, além de ser chamado, você foi escolhido por Deus. E a palavra de Deus diz assim: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E você foi um escolhido. Se você está perseverando na fé, seguindo a Cristo, agradeça a Deus porque você foi um escolhido. João capítulo 15 e o versículo 16, Jesus disse: não foi vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês e vos nomeei para que vão e deis frutos. Amém? Você foi chamado por Deus e você foi escolhido por Deus. Essa é a nossa vocação, chamado e escolhido. Quando alguma coisa quiser trazer desânimo para você, quando alguém quiser abater a sua fé, algum acontecimento, alguma palavra, alguma discórdia, algum desentendimento, você vai se lembrar disso: eu sou chamado por Deus para servir a Ele. Aleluia. E eu sou escolhido por Deus para herdar a vida eterna com Ele. Que maravilha! Você foi chamado, você foi escolhido para viver a vida eterna. Vale a pena, amados, vale a pena. A palavra de Deus diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz: porém, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que a vossa obra não é vã no Senhor. O que você está fazendo não é em vão. Deus está vendo. As pessoas podem não ver. As pessoas podem não reconhecer o seu trabalho, o seu sacrifício, o seu esforço, a sua dedicação. Mas eu quero dizer para você, Deus, Ele está te vendo. Ele conhece as tuas limitações. Ele sabe até onde você suporta. E Ele vai te recompensar. Não é vão. Não é vão. Lembre-se disso sempre. Eu sou chamado e sou vocacionado. Que maravilha. Que maravilha o privilégio de sermos feitos filhos de Deus. Eu vou entrar nos céus, porque o que me dá direito de entrar nos céus? São as minhas obras? Não, a palavra de Deus diz que não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Eu vou entrar nos céus porque eu sou filho de Deus. E todo filho tem direito à herança. Todo filho tem direito a morar junto com o Pai, a estar na casa do seu Pai. Amém? Glória a Deus. E por último, Paulo quis mostrar os valores que nós temos em Cristo, que Cristo procura em nós, e o que nós precisamos compreender. Em primeiro lugar, no versículo 30, o versículo 30, ele diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação. Oh, amado, a melhor coisa do mundo é você saber a quem você pertence. Você não está largado ao acaso no mundo. Você não é um filho sem pai. Você não é um fruto de um acaso. Você é projeto de Deus. Deus projetou você. Ah, mas foi de um namoro que minha mãe teve, eu não sei nem quem é meu pai. Não interessa. O que interessa é que você é um escolhido de Deus. Você é um projeto de Deus. Ainda que as pessoas digam o contrário, eu quero dizer para você, você é um projeto de Deus. Você não é um fracasso. Você não é uma pedra de tropeço.
Você não é um a mais na multidão. Você é um escolhido pelo Senhor. Você é um projeto de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, em primeiro lugar, nós temos que ter essa convicção: eu pertenço a Ele. Eu pertenço a Cristo. Eu sou dele. Eu nasci por Ele, para Ele. Foi que eu nasci. E eu estou aqui. Isso que nós temos que ter em nós. Eu pertenço, eu tenho dono. Nós estamos aí passando por esse momento de enfermidade, de pandemia. E temos cuidados, aqueles cuidados, às vezes até excessivos, mas é bom ter cuidados. Mas nós sabemos que a nossa vida pertence ao Senhor. Na hora que Ele quiser chamar a gente, não tem pandemia, não tem nada, não precisa de pandemia. Ele chama e leva para estar com Ele. E às vezes a gente passa por pandemias, por tantas coisas na vida, como muitos de nós aqui já passamos, e estamos aqui vivos. Eu começo a meditar e digo: Deus já me deu tanto livramento na vida, tanto livramento. Eu não sei, se eu fosse enumerar aqui, eu ia passar a noite inteira, a semana, falando sobre os livramentos que Deus já me deu. E eu quero dizer, sabe por quê? Porque você pertence a Ele, porque eu pertenço a Ele. Ele dá livramentos para nós. Eu me lembro do dia que eu bati com um carro, na traseira do caminhão, e o motorista do caminhão desceu assustado, e me viu e perguntou para mim: cadê o motorista desse carro? Eu falei: sou eu. Não, você está brincando. Qual é o motorista do carro? Sou eu. Foi um livramento. Só tive um arranhãozinho, porque o vidro caiu lá, espatifou todo e cortou. Mas eu fiquei inteirinho. Estou aqui. Quando é hora da gente ir, Deus chama, diz: vem, agora já está na hora. Pode vir, meu filho, pode vir, minha filha. Amém? Graças a Deus. Então nós temos que ter esse sentimento: eu pertenço a Cristo. Eu sou dele. Eu pertenço a Ele. Outro aspecto que Paulo quer que nós venhamos compreender é que nós somos frutos da sabedoria de Deus. Deus nos escolheu. Quem era eu? Quem sou eu sem Cristo? Diz que uma certa feita, né, uma história, diz que uma jumentinha ia lá e ela chegou, Jesus ia montado em cima dela, e quando ela chegou em casa, falou para a mãe dela: mãe, olha, eu fui tão bem recebida na cidade, o pessoal botava palmeira na estrada, e o pessoal cantava, era a maior festa, eu vou lá de novo. Aí foi, quando chegou lá, jogaram casca de banana, pedra, na jumentinha, e ela voltou toda triste, falou: mas esse povo é engraçado, ontem eles estavam me aplaudindo, botando palma na rua para eu passar por cima, e hoje eles estavam jogando pedra em mim, jogando coisa podre em mim. Se eu não viesse para casa, acho que eles até me matavam. Aí disse que a mãe falou assim: meu filho, quem é que estava em você, montado em você onde? Lá era um tal de Jesus. Ah, meu filho, então pronto, Jesus estava montado em você, então todo mundo estava vendo você, estava aplaudindo por causa de Jesus. Sem Jesus você não passa de um jumento. O jumentinho se achando, né? Então, nós precisamos entender que Jesus está nas nossas vidas e que Ele usa coisas loucas. O cara diz assim: eu não vou ser crente não, porque na igreja só tem ex. Não é? Já viu pessoas falarem isso? Só tem ex. Isso mesmo, só tem ex mesmo. Sabe por quê? Porque é nesses ex que Jesus é glorificado. Uma vez o cara falou assim: que nada, Jesus transformou água em vinho. Isso é conversa fiada, eu não acredito nisso. Aí o cara falou: eu acredito, porque na minha casa Jesus transformou cachaça em leite. Mas como é isso? Que
que Jesus transformou cachaça em leite? Que história é essa? Ele falou, eu era um alcoólatra. Meu dinheiro era todo para cachaça. Meus filhos ficavam sem ter o leite para tomar, porque o dinheiro eu gastava com bebida. E Jesus me transformou, encontrei Jesus, e aquele dinheiro que eu gastava com cachaça, eu agora gasto com leite para os meus filhos. Meus filhos têm leite. A transformação. Deus é glorificado nas coisas que o mundo não entende. Ah, porque o cara era isso, era aquilo, e hoje é um crente, hoje é pastor até. Deus é glorificado. Se aquela pessoa realmente foi mudada, se deixou ser transformada por Deus, o nome de Deus está sendo exaltado, porque todas as pessoas que conhecem aquele ser humano sabem que aquela pessoa é um servo de Deus. Ele não é mais o que ele era antes. Diz que lá no Nordeste o camarada foi pregar numa cidade, aí botou a peixeira de um lado e a Bíblia do outro, e falou, gente, vocês me conhecem aqui, eu era cangaceiro, hoje eu não sou mais, aceitei Jesus e Jesus me transformou. E eu quero falar de Jesus, quero que vocês também aceitem Jesus. E aqui está o Evangelho de Deus e aqui está o Evangelho do diabo. Quem não quiser esse, vai querer esse. Todo mundo aceitou Jesus, né? Todo mundo aceitou Jesus. Mas do jeitão dele, ele pregou, ele estava pregando o Evangelho. Uma mulher de pequena estatura da Índia, chamada Pandita Ramanbai, começou a cuidar de viúvas. E ela não tinha dinheiro. E ela começou a cuidar daquelas viúvas, porque na Índia tem esse grupo de castas, e os caras morrem, as viúvas ficam desprezadas, abandonadas. E ela começou a reunir com essas mulheres, e ela juntava, fazia artesanato, desenvolvia projeto social, para trazer comida para aquelas mulheres, reunia com aquelas mulheres para orar, para buscar a Deus, falava de Jesus, ganhou muitas viúvas para Cristo. E aquela mulher trouxe um avivamento ali no lugar onde ela estava. Disse que teve um avivamento naquela região da Índia, onde Pandita Ramanbai estava. Uma mulher sem estatura nenhuma. Aparentemente, olhando pelo lado humano, ninguém valorizava. Mas Deus usa as coisas loucas deste mundo. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. E eu quero dizer para você, às vezes você se acha insignificante, às vezes você acha que não está fazendo nada, às vezes você acha que não sabe nem por que você está servindo a Deus e que você não tem nada a oferecer. Eu quero dizer para você nessa noite, ore a Deus, Ele vai mostrar para você algo para você realizar. E quando Ele mostrar, não tenha medo, entre pela fé, que Deus vai honrar você, Deus vai honrar a sua vida, Deus vai dar os recursos que você precisa, em nome de Jesus. Amém? Então, precisamos entender a sabedoria de Deus, a justiça de Deus. Engraçado, a palavra de Deus diz que nós vamos, juntos com os anjos, julgar os ímpios. Nós, a igreja, Deus nos deu essa autoridade. Não agora, mas no futuro. Agora não é hora de julgar ninguém. É hora de amar, é hora de acolher, é hora de conversar, é hora de trazer para perto, de mostrar o amor de Jesus para as pessoas. Nós somos também santificados, passamos a ser santos. Ah, o que é isso, pastor? Você está fazendo milagre? No conceito católico apostólico romano, um santo é alguém que faz milagre. Mas no conceito bíblico, santo é aquele que foi santificado pelo sangue de Jesus. Porque a palavra santo quer dizer separado para Deus. Não que aqueles homens, aquelas mulheres que os católicos cultuam e têm como santo, não foram santos. Foram pessoas que viveram o Evangelho. Mas por um erro de tradução, de interpretação, aí coloca eles no pedestal que se eles estivessem aqui, eles iam dizer para as pessoas, gente, por favor,
Não acenda a vela para mim, não. Não se ajoelhe diante de mim. Fale com Jesus. Peça direto ao Pai. Você tem acesso. A palavra de Deus diz que agora, pelo sangue de Jesus, nós temos o acesso a entrar no Santo dos Santos. Nós podemos falar diretamente com Deus. E Deus vai ouvir a nossa oração. Nós não precisamos mais de intermediários para falar com Deus. Nós podemos falar diretamente com Deus. Então nós somos santificados. Nós somos redimidos, resgatados para Deus. Nós somos a justiça de Deus. A graça de Deus está sobre nós. Amém? Em nome de Jesus. E para concluir, nós precisamos saber que quando nós entendemos a mensagem da cruz, nada é tão importante para nós. Eu, quando entreguei minha vida a Cristo com 18 anos de idade, vivia na promiscuidade, nas praias, namorando, à torta e à direita, fazia o que não era certo aos olhos de Deus. Mas quando eu encontrei com Jesus, foi uma paixão tão grande, um amor tão grande, que os outros amores não tinham significado nenhum para mim. Jesus passou a ser o centro da minha vida. Jesus, ele disse: vem e segue-me. Entendemos que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, mas o mundo não serve mais a gente. Engraçado que eu já tentei até dizer, não adianta seguir a Cristo. Eu passei por situações. E nessa situação que eu passei, eu cheguei lá no mundo e vi que o mundo não tinha mais espaço para mim. Eu não me encaixava mais no padrão do mundo. Uma vez eu estava, me lembro que quando eu me afastei, uma época do Evangelho, passei um período afastado. E um dia eu estava numa casa, ninguém sabia que eu estava afastado. E eu estava numa casa e aconteceu uma situação lá. Uma pessoa pegou na hora e falou assim: nossa, ele fala igual um pastor. Não tem como a gente se esconder. Pedro, quando negou Jesus, e os homens disseram: tu és um dele. Ele: não conheço esse homem. Aí um cara chegou e disse assim: tu és um deles, a tua palavra, a tua fala te denuncia. Até o jeito de falar denuncia que nós seguimos a Cristo. Nosso modo de agir, o nosso comportamento denuncia ao mundo que nós pertencemos a Cristo. Por mais que a gente queira se esconder. Percebemos os valores pelos quais Jesus se entregou. Um detalhe: Jesus não foi morto, Jesus não foi assassinado. Jesus se entregou à morte como um cordeiro mudo levado para o matadouro. Ele podia ter rejeitado, ele podia dizer: não, eu não vou. Mas ele foi, ele teve a oportunidade de sair fora. Mas ele disse: eu vou, eu estou me entregando, eu estou me doando pelo pecado do mundo. Por isso que João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele se entregou por mim e por você. Graças a Deus ele se entregou. Graças a Deus ele aceitou o plano de Deus. Porque ao terceiro dia ele ressuscitou. E como ele ressuscitou, ele vive. Amém? Jesus está vivo. Ele vive. As mulheres foram ao sepulcro, chegaram lá, ele não estava mais lá, e ela viu lá o anjo, e viu uma pessoa depois, e perguntou para aquele, pensou que era um jardineiro, e disse: onde colocaram o corpo do meu mestre, do meu Senhor? E ele disse: Maria. E aí ela reconheceu que era a voz dele, que era o mestre. E ela, na hora,
ela ficou feliz. Jesus ressuscitou. E porque ele ressuscitou, ele também vai nos ressuscitar com ele. Amém? Assim como nós morremos com ele na cruz, quando nós morremos para o mundo, nós morremos com Cristo. Nós vamos ressuscitar. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero, nesse momento, rapidamente, orar pelo pão, pelo vinho. Nós vamos celebrar a ceia. Você que está em casa, também apresenta ao Senhor. Agora, nós vamos estar orando aqui. Em nome de Matinai. Cadê Matinai? Vem aqui, por favor. Vem aqui, Cláudia. Ora aqui pelo pão e pelo vinho. Pode ficar com a máscara mesmo, não tem problema não. Apresenta ao Senhor o pão e o vinho. Deus, em nome de Jesus, queremos colocar esse sangue, Pai Santo, que simboliza, Pai Santo, o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Senhor, que esse sangue venha nos purificar, venha nos santificar, ó Deus. Também colocamos o pão, que simboliza o teu corpo, que foi pregado ali na cruz. E queremos dizer, Pai Santo, que esse sangue e esse pão vão servir para nos purificar, nos lavar e nos santificar. Deus, quero te pedir que nessa noite, nesse momento, Senhor Deus, nos derramando a tua graça e a tua unção sobre nossos vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu ver, pessoal. Pai, te apresentamos, Senhor, o pão, Senhor, que é o teu corpo que foi moído ali na cruz, ó Pai, para redimir os nossos pecados, ó Pai. Obrigada pelo teu sacrifício, obrigada, Senhor, pelo sacrifício que fizeste ali na cruz, para que nós possamos, ó Pai, sermos livres, para, Senhor, adorar e desfrutar da vida eterna, Pai. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora eu quero pedir, irmãos, que você, aí na sua casa, pegue o pão, amém? E pegue o vinho, pode comer o pão, amém? E em seguida pode tomar o vinho em nome de Jesus, simbolizando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Amém, graças a Deus. A palavra de Deus diz que na noite que foi traído, Jesus pegou o pão e o cálice e apresentou. Amém? E nós fazemos isso todos os meses, simbolizando a nossa salvação. É a Páscoa, né? Jesus é a nossa Páscoa. Páscoa significa libertação. E nós fomos libertos do mundo, saímos do mundo para uma nova vida. Amém? Eu quero dizer para você, desejar que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Em nome de Jesus, vou fazer uma oração agora por cada um. Orar também pelo nosso país. Amém? Em nome de Jesus. Pai, eu quero neste momento pedir que o Senhor abençoe a vida de cada um dos irmãos. Pedir que o Senhor venha ao encontro deles, que o Senhor cure as enfermidades, que o Senhor manifeste o teu poder sobre eles. Pai, quero te pedir pela tua filha Renata, que foi para o hospital, que o Senhor repreenda toda enfermidade na vida da tua filha. Pai, em nome de Jesus, todos aqueles que estiverem enfermos agora, que o Senhor coloque a tua mão e traga a cura, porque a tua palavra diz que o teu nome é Jeová Rafá, o Senhor que sara, e eu creio que o Senhor cura as enfermidades. Pai, em nome de Jesus, abençoa também a nossa nação. Pai, em nome de Jesus, que essa pandemia se acabe, que cesse, assim como tu fizesse com as pragas do Egito, que elas desapareciam de repente, repentinamente. Então, Senhor, faça com que essa praga cesse repentinamente de nossa nação, e o teu nome seja glorificado, e nós voltamos à normalidade, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe sua vida, tenha uma semana abençoada, uma semana repleta de bênção, de vitória, em nome de Jesus.
E qualquer coisa, pode me ligar, pode me chamar, nós estamos aí juntos, tá bom? Em nome de Jesus. Terça-feira, às 20 horas, nós estamos tendo a nossa live com o estudo bíblico. Não perca, porque nós estamos estudando sobre as igrejas do Novo Testamento, amém? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém.